O Pix Rural está começando e hoje vamos te mostrar propriedades rurais que investem em energias limpas. No Paraná, dejetos de porcos são utilizados na produção de energia. Acaba sendo um casamento perfeito, né? O dejetos e o gado de corte, o gado de leite, né? Para pastagem não tem melhor que isso aí, né? O produtor de hortaliças conta como aumentou a lucratividade, reduzindo os custos com a conta de energia. Com esse sistema, o que eu gastava R$2.000 de luz por mês, hoje eu gasto cerca de R$300. Rede trifásica chega à zona rural de Santa Catarina. Mais de 12.000 propriedades devem ser beneficiadas. Eu tenho as incubadoras tudo eletrônica e com a energia que eu estava não tinha como tocar o empreendimento para frente. Porque a energia era muito estável e a eletrônica não funciona se não tiver uma energia boa. E ainda, a empresa francesa de biogás deve se instalar no Brasil. É a partir de agora no Pix Rural. Fique com a gente! Alô, amigo do campo! Está começando mais um Pix Rural para você que nos acompanha de todas as regiões. A energia renovável no campo já é uma realidade no Brasil. O país é um dos que mais investem nestas tecnologias. No Paraná, mais de 6.500 projetos já foram instalados, beneficiando a área rural. O que era um problema virou uma solução que dá lucro. Os dejetos desta propriedade em Toledo, no oeste do Paraná, agora viraram fonte de energia. O aumento da receita foi considerável, já que com a certificação da área, a produtividade também aumentou. Chegou no patamar que tu não tinha mais, chegou no limite de 1.700 animais. Não tinha mais lavoura para jogar os dejetos, não podia mais aumentar porque a área é pequena. E eu trouxe a ideia de fazer o biodigestor. Nisso, nós tripliquemos a suinicultura, dobremos, quase tripliquemos também a vaca leiteira. E o nosso problema maior era os dejetos, né? E por causa da usina, nós se livremos dos dejetos. Hoje estamos livres, estamos tranquilos. Estão vendendo gás. Estamos vendendo gás e vendendo adubo sólido. Mas para que o projeto do seu Emílio saísse do papel, foi preciso investimento. Não pode imaginar que um produtor de suínos, de leite, tenha dinheiro em caixa para fazer investimentos grandes em tecnologia, né? Então, a possibilidade de ter um financiamento como o Renova Paraná foi assim decisivo para que a coisa acontecesse. Então, a partir daí, com a perspectiva de financiamento, nós conhecemos essa granja aqui, como conhecemos várias outras, e aqui nós percebemos a grande vontade do seu Emílio de sair de uma granja praticamente artesanal para uma granja muito profissional. Ele tem esse dom, né, esse empreendedorismo latente. E começamos a conversar sobre o que podia se acontecer com o biogás aqui, os potenciais que ele já tinha e como podia ficar. Então a primeira coisa foi mostrar para ele que se ele adotasse tecnologias para o biogás, ele estaria ao mesmo tempo entrando num processo de sustentabilidade ambiental muito forte e que eu ia ter o Instituto Água e Terras, ia reconhecer isso e ia liberar o aumento das produções dele. A propriedade do seu Emílio e outras 6.600 foram beneficiadas com o programa Renova Paraná. A iniciativa apoia as famílias de produtores rurais na implantação de um sistema próprio para a geração de energia, seja por meio de placas solares para gerar energia elétrica ou processamento de biomassas para a produção de biogás e biometano. Mais de R$1,2 bilhão já foram investidos no estado. Felizmente, estamos tendo resultados maravilhosos, porque o nosso objetivo está sendo alcançado, uma vez que quando nós iniciamos o programa, era para sensibilizar os produtores rurais do Paraná, das diferentes cadeias produtivas, a fazerem geração própria de energia. E você viu os números, nós temos em 2 anos 21.500 produtores aproximadamente que já adotaram predominantemente energia solar, que é maravilhosa, tem suas vantagens e tal. Mas o nosso esforço agora é fazer com que, principalmente os criadores de proteína animal e os
as agroindústrias que têm resíduos agroindustriais, portanto resíduos orgânicos, tanto dejetos quanto resíduos agroindustriais são resíduos orgânicos. Eles são passíveis de você tratá-los em biodigestão, gerando metano, que é o biogás no primeiro momento e a filtragem para biometano. Então isso é uma riqueza que ele tem duas grandes vantagens. A primeira delas é que quando você trata dejeto, o órgão ambiental autoriza você fazer uma internação maior de animais. Então veja o caso dessa unidade produtiva que nós estamos. Ele tinha 1.700 animais, à medida de que ele construiu o biodigestor e ele está tratando dejetos adequadamente, ele já está autorizado a chegar em 7.800 animais. E isto vai possibilitar ele multiplicar por 3,5 vezes a renda bruta da propriedade. A segunda grande vantagem é a geração da própria energia. Isto é, ele tem energia, seja para gerar energia elétrica, seja para ele processar para biometano, que é um combustível equivalente ao gás natural veicular, o GNV, e ele pode se autoabastecer nos seus veículos, desde que veículos adaptados a GNV, ou, como é o caso aqui, comercializar este combustível para duas empresas, numa cooperativa e outra empresa, que fazem o transporte de produtos agrícolas aqui na região. Mas existe uma terceira vantagem ainda, é que o digestato, que é o que sobra do biodigestor, depois de gerar o gás, ele é um produto orgânico altamente rico em minerais, em princípios que se usa para fertilização, substitui adubo químico. Então ele vai ter um produto a mais que ele tanto pode usar, mas principalmente no caso dele, comercializar. E ainda sobre energia renovável, um produtor de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, conseguiu reduzir a conta de luz em 85%. Clóvis Motim é produtor de hortaliças hidropônicas e utiliza a energia solar para irrigar a plantação. Buscando economizar, ele decidiu implantar o sistema fotovoltaico na propriedade. O motor que irriga a plantação é acionado a cada 10 minutos, o que requer consumo constante de energia. Com esse sistema, o que eu gastava R$2.000 de luz por mês, hoje eu gasto cerca de R$300. Então reduziu bem. Com essa diferença, eu consigo pagar a parcela do financiamento que eu fiz nas placas, né? O investimento no sistema de energia solar foi financiado a juros zero, com prazo de 10 anos para pagar, por meio do programa Renova Paraná, do governo estadual. Na minha propriedade aqui, eu acredito que em 3 a 4 anos o investimento está pago e vai pagar. E a garantia das placas, o fornecedor me garantiu que é 25 anos. Então, em 3, 4 anos eu pago e tenho mais 20 anos aproximadamente para usar as placas sem esquentar a cabeça e reduzindo minha fatura de energia elétrica, né? O produtor optou pelo sistema fotovoltaico com capacidade de expansão, permitindo que toda a energia consumida na residência, estufas, barracão e até uma casa na praia seja coberta pela captação solar. Eu fiz o sistema um pouco maior do que eu necessitava. Que se acaso eu aumentar minhas estufas, pôr uma câmera fria no barracão, ou futuramente um caminhão elétrico, ela vai suprir a necessidade. Hoje eu gero em torno de 1.200 kW e gasto 600. Então está sobrando um excedente de energia no meu sistema. Clóvis acompanha o funcionamento do sistema em tempo real por um aplicativo. Com a produção de cerca de 200 caixas de alface e 4.000 maços de agrião e rúcula por semana, o agricultor mantém a lucratividade enquanto investe em tecnologias sustentáveis. A agricultura hoje, a margem está muito baixa. Então, você tem que diminuir custos. Então, muitos produtores estão parando por causa que o custo está muito alto. Então, o que acontece? Você, com um sistema desse, consegue abaixar o teu custo e você consegue se manter na área e consegue ter uma renda um pouco maior. Porque hoje a produção está muito cara. Hoje você não pode mais plantar um monte e perder. Você tem que plantar pouquinho e colher tudo. Porque para produzir está muito caro hoje. Então, você tem que produzir e vender. Se você tiver perca no campo, provavelmente vai ter prejuízo e vai quebrar essa história. Em Santa Catarina, agricultores têm conquistado autonomia e sustentabilidade por meio da produção de energia fotovoltaica. Situada no município de Tijucas, a propriedade de Martinho Vicentini e a esposa Eiracina tem como foco principal o cultivo de tangerina, além da pecuária e do plantio de eucalipto.
A atividade familiar, que é fonte de renda da casa, vem evoluindo nos últimos anos com a introdução de novos equipamentos e práticas agrícolas. A implantação de tecnologias modernas levou o casal a investir num sistema de geração de energia solar fotovoltaica. E como diz o ditado, quem planta, colhe. E eles já estão vendo o retorno com a redução da conta de energia. Hoje eu tenho a minha própria energia, eu economizo bastante, né? Eu pagava antes em torno de 480, 500 reais e hoje eu pago a taxa de 80 reais, depende do meu consumo, né? Varia. Às vezes é menos, às vezes dá mais no final do mês. No dia a dia trouxe mais rentabilidade porque daí eu economizo na conta de energia, né? Daí eu posso estar investindo esse dinheiro em outras coisas para a melhoria da propriedade. O investimento foi realizado com apoio do Governo do Estado. Com a orientação técnica da Epagre, o casal conheceu o programa Financia Agro SC e contratou um empréstimo de mais de 15 mil reais, com prazo de 5 anos para quitação, sem incidência de juros. O principal benefício é a economia na conta de luz, né? E a gente está produzindo a nossa própria energia, com energia limpa, né? Desde 2023, a Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária de Santa Catarina apoiou quase 8 mil contratos de produtores rurais pelos programas Financia Agro SC e Pronamp Agro SC, destinados à instalação de placas solares, com investimento de mais de 10 milhões e meio de reais. Já foram mais de 7.984 contratos assinados entre o Pronamp Agro de Santa Catarina e o Financia Agro. Esses valores são para investimento em placas de geração fotovoltaica e já somam mais de 10 milhões de reais nos últimos 2 anos. Destaca-se que na atividade leiteira, pelo Financia Agro, o produtor vai pegar o recurso sem juros e ainda vai ter um abatimento de 30% do valor que ele pegou. Nas outras atividades ele vai pagar sem juros. E no Pronamp Agro haverá uma subvenção dos juros, ele vai pagar metade dos juros devidos dos juros de mercado. As duas linhas de crédito atendem produtores enquadrados no Pronaf ou no Pronamp. O Financia Agro SC não possui juros e pode garantir desconto de até 30% nas parcelas quitadas em dia, conforme a atividade desenvolvida. O prazo de pagamento é de até 5 anos, com limite de financiamento de até 50 mil reais. No caso do Pronamp Agro SC, a subvenção dos juros varia entre 3% e 5% ao ano, dependendo da modalidade. O limite de crédito é de 100 mil reais por família, com prazo de até 8 anos para o pagamento. Suinocultores do Paraná estão gerando uma renda extra com a produção de biogás, a partir de dejetos de porcos. A produção de biogás tem se mostrado uma alternativa sustentável e lucrativa para os suinocultores do Paraná. Eles garantem energia para consumo próprio e vendem o excedente para a rede elétrica. Um exemplo é a família Barato, de Medianeira, no oeste do estado, que após a instalação de biodigestores gera cerca de 25 mil kW por mês, utilizando uma parte e vendendo o restante. Acaba sendo um casamento perfeito, né? O dejetos e o gado de corte, o gado de leite, né? Para pastagem não tem melhor que isso aí, né? O dejetos de cima é 100% para pastagem. Futuramente, por causa do meio ambiente, todo mundo vai ter que ter esse bio aí para queimar o esteiro, para poder pôr na lavoura, no pasto. Com essa prática, a família consegue economizar até R$ 1.500 por mês na conta de luz e obtém um lucro aproximado de R$ 12 mil mensais com a venda de energia. O investimento de R$ 680 mil no sistema vem se pagando rapidamente, além de contribuir para a sustentabilidade ambiental. Ambiental, principal, né? Ambiental e economicamente também, né? A nossa energia é abatida com a produção aqui da geração e ainda sobra para faturar, para vender, para pagar o investimento também. Que no tempo o porco era tratado tudo a braço, mandioca, abóbora e fazer quirela, essas coisas lá. Hoje vem o trato pronto, é tudo automático e nós é só cuidar. A energia solar tem se tornado cada vez mais comum no campo, se tornando uma grande aliada na expansão de propriedades agrícolas. Com 187 associados, a Cooperervas é a maior cooperativa de agricultores familiares de Maringá, no norte do Paraná.
especializada na produção de polpa de frutas e hortifruti granjeiros, também possui uma ampla gama de produtos fornecidos para a merenda escolar da região. A gente faz entrega para a merenda escolar, né? Então a gente tem um trabalho direto com o produtor, né? A gente pega os produtos do produtor para entregar para a merenda escolar, tanto municipal como estadual. Atende o estado inteiro, né? A gente trabalha praticamente com hortifruti granjeiros, né? Desde legumes, verduras, polpa de frutas, panificados, bolacha, doces, nhoque, filé de tilápia, começa também o macarrão e espaguete. Mas quem vê hoje a cooperativa assim consolidada não conhece os desafios do início. Nos primeiros anos, a instituição focou na produção de óleos essenciais para exportação, negócio que não deu certo. Foi quando migraram para o ramo de polpas de frutas e as coisas melhoraram. De lá para cá, muitas coisas ocorreram, mas em 2021, por meio do programa Coopera Paraná, a cooperativa passou pela maior transformação. Com empréstimo de R$ 696 mil do governo do estado, os associados instalaram usina fotovoltaica e 2 câmaras frias. A iniciativa gerou uma economia de 70% na conta de energia e um aumento de 200% na capacidade de estocagem. Foi um apoio bem significativo, né? Que a gente teve um aumento de produção, e principalmente para os produtores, né? Beneficiados são os produtores e as crianças que estão recebendo a merenda nas escolas, né? O investimento, que garantiu uma melhor infraestrutura para os produtores, também aumentou o faturamento. Somente a produção de polpas de frutas cresceu 300%, desde que a geração de energia própria reduziu as despesas. Através do Coopera Paraná em 2021, nós fizemos o projeto das placas solares, porque para que a gente possa aumentar a nossa produção, nós temos que ter local de estocagem, mas temos que ter a produção da energia também. Então, a nossa solução, o que nós gostaríamos de ter realmente era uma energia limpa, que nós pudéssemos ter, aumentar a nossa parceria. Hoje nós temos parceria com 18 cooperativas da agricultura familiar em todo o Paraná, né? Esse benefício que nós recebemos do governo foi capaz de ter esse aumento de produção e esse aumento de parcerias também. Hoje, a fonte solar é a segunda maior da matriz elétrica nacional, responsável por mais de 195 bilhões em novos investimentos. A participação desta modalidade corresponde a 17% da produção de energia no Brasil, tornando o país o 6º maior produtor de energia solar no mundo. Em 2023, o Brasil fechou com mais de 37 gigawatts de capacidade operacional disponível. Santa Catarina tem investido na rede trifásica em áreas rurais. Mais de 12 mil propriedades devem ser beneficiadas. A substituição da rede monofásica pela trifásica na propriedade do casal Mara e Alcírio, em Massaranduba, tem impulsionado o negócio da família. Com um fornecimento de energia mais estável, os agricultores conseguem mecanizar e automatizar processos, reduzir perdas e até ampliar as atividades com segurança. O benefício que ela trouxe foi porque eu tenho as incubadoras tudo eletrônica e com a energia que eu estava não tinha como tocar o empreendimento para frente. Porque a energia era muito estável e a eletrônica não funciona se não tiver uma energia boa. Então era crucial para essa energia trifásica ter vindo aqui para a propriedade para continuar o empreendimento. A falta de infraestrutura elétrica já causou muitos prejuízos ao produtor, que chegou a perder 70% dos animais nas incubadoras. Perdia muita produção porque os filhotes não nasciam dentro da máquina, porque ela tem controle de umidade, temperatura eletrônica. E se o sensor não funcionar 100%, oscila muito e acontece que dá muita perda dentro da máquina. Desde abril de 2023, já foram entregues 500 quilômetros de rede trifásica, beneficiando cerca de 12 mil propriedades rurais, impactando mais de 50 mil catarinenses. O investimento nesta primeira fase foi de aproximadamente 70 milhões de reais. Com a nova estrutura, Alcírio agora planeja dobrar a produção. Eu quero ver se eu dobro a produção, né? Que agora tem mais segurança, né? Com a energia e tudo mais, né? Que o Estado precisava disso. Tinha empresa querendo expandir, não tinha energia de qualidade, energia forte. E interior, o colono tinha que escolher o motor para ligar no final da tarde para poder fazer a silagem, para poder tocar a sua propriedade. Graças a Deus isso está mudando. No último final de semana, o governador catarinense Acelesc anunciara a expansão da rede trifásica em áreas rurais, com a implementação de mais 500 quilômetros de infraestrutura elétrica. A seleção das obras segue em critérios estratégicos, priorizando regiões com maior concentração de clientes rurais e atividades produtivas de alto consumo energético, como agroindústrias, produção leiteira e fruticultura.
Além disso, são realizadas análises técnicas para avaliar a viabilidade e o impacto da expansão. Então nós vamos fazer, o Estado vai ficar voando, dando condições para o empresário expandir a sua empresa e para empresário de fora que a gente busca e traz para cá, para ele poder também instalar a sua empresa. Foi fundamental, sem energia não vai a lugar nenhum. Uma startup francesa anunciou a construção de uma nova fábrica no Brasil. Ela que é pioneira na utilização de cana-de-açúcar como insumo. Com 4 unidades em solo brasileiro, a empresa francesa é especializada na captura de carbono com o uso do biocarvão, um carvão à base de resíduos vegetais. A nova fábrica será construída em Campina Verde, no estado de Minas Gerais, e vai utilizar a cana-de-açúcar como insumo. As operações devem começar em fevereiro. De acordo com a startup, o objetivo é aproveitar resíduos de cana amplamente disponíveis na região para produzir o biocarvão, também chamado de biochar. O produto é considerado um meio promissor para capturar CO2 e regenerar os solos graças à porosidade. A unidade vai produzir inicialmente cerca de 4.000 toneladas por ano do biocarvão, obtido através da queima dos resíduos vegetais em uma temperatura muito elevada. O processo, conhecido como pirólise, permite extrair o carbono armazenado pelas plantas ao longo da vida e mantê-lo capturado para que não retorne à atmosfera e, assim, contribua para o aquecimento global. E essa edição do Pix Rural fica por aqui. Obrigado pela companhia. Continue acompanhando a nossa programação. Tenha uma ótima semana.